bom dia, a graça e a paz. Amém? Como disse para vocês, estamos de volta à nossa programação presencial. Estamos agora aqui na congregação da Tenda da Presença, 6 horas e 7 minutos, e para desenvolvermos nesta semana uma temática que é a temática introdutória de todo o novo tempo, é a temática introdutória de restauração, de renovação, de mobilização para a ação, que é a mudança de mentalidade, que é a metanoia, o arrependimento. Nós já havíamos falado, ao longo dessa jornada, e agora estamos nos preparando para, ainda nesta semana, realizarmos uma conferência de arrependimento. O lugar onde nós acessamos em nosso interior, onde, com base na luz que a palavra nos dá, podemos então ter da parte do Espírito Santo o auxílio, a ajuda, a cooperação, bem como a comunhão, para que Ele nos ajude a orar como convém, no tocante a estabelecer em nossas mentes aquilo que é a vontade de Deus e, consequentemente, no nosso interior, a realidade de que Deus é nossa prioridade. Tópicos já foram trabalhados ao longo desses dias para que pudéssemos verdadeiramente entender que a palavra de Deus está num lugar inegociável em nossas vidas. E se você parar para analisar, quando se fala do pecado, quando se fala de arrependimento, geralmente as pessoas resistem pelo fato de entenderem que eu não fiz nada de errado, eu estou caminhando de forma segundo o seu padrão aprazível, segundo o seu padrão, de uma forma que de fato Deus, Ele não tem nada contra aquilo que eu estou vivendo ou como que eu estou vivendo. O detalhe é que Deus tem um padrão mais alto, e no padrão de Deus estabelecido pela graça, os sinais seguiriam a fé daqueles que creem. No padrão de Deus estabelecido pela graça, o reino de Deus é nossa prioridade, consequentemente Deus é a nossa prioridade. Em primeiro lugar, buscamos o reino e a sua justiça para que possamos vivenciar o acrescentar das coisas básicas que a nossa vida carece. Também, no padrão de Deus, amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, é um padrão elevado que, por vezes, poucos de nós alcançam. E se fizermos uma avaliação honesta da nossa vida, acerca da luz que temos recebido da palavra, vamos experimentar um lugar de racionalização. O que é isso, pastor? Um lugar onde eu penso a respeito do que foi escrito e busco uma interpretação apoiada no meu próprio entendimento, e não por meio da vida de oração e com o Espírito Santo no quarto secreto, para ali secretamente colocar diante de Deus, derramar a minha alma, o meu coração, diante de aspectos que eu sei, que segundo aquilo que eu carrego já há um tempo na minha história, eu percebo que eu tenho resistências em relação a de fato andar de conformidade com a palavra. Mas tudo isso nós cremos que ao longo dessa semana, mediante a ação do Espírito Santo, como que agora, trazendo essa introdução, nós alcançaremos sim, na medida em que correspondermos a Deus, porque não podemos esquecer que a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E o chamado de Deus para a nossa vida é que de fato possamos dar uma resposta a esse chamado. E a resposta que damos é a resposta que envolve a santificação, a resposta que envolve a obediência e a resposta que envolve a fidelidade. Entendemos claramente que o Senhor Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o ponto de partida para entendermos a necessidade de examinação, a necessidade de realmente entrar num tempo de arrependimento e experimentar uma conferência de arrependimento de maneira profunda, um divisor de águas, começando um novo tempo, que é um novo semestre, começando um novo tempo, que é um novo mês, e temos sim expectativas segundo a palavra, para profetizar e crer, não mais estar acreditando somente como resultado de uma lógica da minha mente, que me faz atender a um padrão que eu estabeleci, ou um padrão estabelecido pelo meio em que eu vivo. Nós estamos aqui para atender o padrão de Deus, que é pela graça. E o padrão de Deus pela graça nos coloca diante de Jesus como modelo. E obviamente, olhando fixamente para Ele, teremos uma resposta de Deus que é nos apresentar a nós mesmos, em relação a um contraste da vida que estamos levando e a vida que Deus gostaria que vivêssemos. Então, esse é o tempo. Estamos iniciando hoje, dentro da jornada, este tempo em que o tema é o arrependimento. É um chamado ao arrependimento genuíno. Ao final dessa semana, estaremos vivenciando aí um tempo para
a conferência de arrependimento. As informações, as programações serão divulgadas aqui nas redes sociais para que você possa alinhar a sua agenda e experimentar esse tempo. Se permitir alinhar-se ao Espírito Santo para que ele te conduza na verdade do que a palavra fala sobre arrependimento. Assim, nessa manhã, eu quero tão somente fazer uma citação, apresentar em oração esse tempo e também fazermos a meditação do devocional Priorize Deus, que ontem nos chamava a atenção, o título que foi declarado ontem é um título perfeitamente convidativo para essa realidade. Confie em Deus. Amém? Pense que saber dessa temática, ouvir essas declarações, ter essa introdução exposta ao seu coração, não é algo casual. Todas as vezes eu converso com as pessoas que devemos sempre, nós que fomos alcançados para a salvação, quando ouvimos a palavra de Deus, um texto, um estudo bíblico, algo que aparece como sugestão, temos que então, honestamente, parar para analisar e também entrar no lugar de oração e se permitir sair do lugar aonde nos apoiamos, no nosso próprio entendimento, e confiar em Deus de todo o nosso coração. Confiar em Deus de todo o nosso coração é, antes de tomar a decisão ou de fazer uma escolha, consultar a sua palavra. O que será que a palavra de Deus ela declara? O que será que ela diz em relação ao estilo de vida que eu estou vivendo? A forma como que eu estou educando os meus filhos, a forma como que eu estou conduzindo o meu relacionamento conjugal. O que a palavra de Deus tem a dizer em relação à gestão dos recursos da minha casa, as minhas finanças. O que a palavra de Deus fala sobre o estilo de vida espiritual, congregacional que eu estou vivendo. Será que ao fazer uma avaliação em áreas específicas, fundamentais, que falam de um relacionamento com Deus, será que ali a balança não vai se encontrar em débito? Será que a minha balança não vai se encontrar em dívida em relação ao peso padrão que Deus coloca, pensando na balança de 2 pratos? Não na balança moderna, onde você coloca ali o peso e ela, de forma digital, identifica a presença de massa naquilo que é colocado sobre ela. Estou falando da balança de 2 pesos, a balança de 2 pratos. 2 pratos que falam não de 2 pesos com 2 medidas, 2 pesos, uma única medida para estabelecer que aquilo que está sendo colocado no prato está alinhado ou não com o que é padrão. De um lado, ou num prato, está colocado o peso padrão de Deus, que é a vida de Jesus Cristo. Do outro lado está a nossa vida, em relação às áreas, em relação às ações, em relação aos resultados que temos experimentado. Não vamos ver nada de novo, creia nisso. O calendário só mudou. Mas para que novidade venha, tem que haver mudança de mentalidade. Somente quando a mentalidade muda é que a novidade se instala. E do ponto de vista bíblico, o arrependimento é o caminho da restauração para que a realidade de novidade venha através de uma nova mentalidade que nos leva a abraçar a verdade, que nos coloca em liberdade, nos dando autoridade para de fato viver uma vida em que Deus é a nossa prioridade. Onde não há nenhum tipo de argumento contrário, não há nenhum tipo de subterfúgio, não há nenhum tipo de justificativa ou desculpa para vivermos o que a palavra diz que temos que viver. Então eu oro nessa manhã, com base nessa direção, que essa palavra alcance teu coração, aqueça você no seu interior, ilumine a sua mente, traga você para um lugar de contraste com base na luz da palavra, para que o Espírito Santo possa te constranger a vida que Deus quer para você, aquilo que Ele estabeleceu para você. É tempo de agir, não mais no sentido de atender a programações, mas agir entendendo as lacunas, agir entendendo os espaços que Deus espera que nós ocupemos, agir entendendo que Deus é conosco e Ele espera de nós uma resposta ao chamado de vida que Ele tem, que é um chamado de vida abundante, um chamado de vida transbordante, um chamado de vida pela graça, um chamado de vida que nos leva diariamente a experimentar novidade de vida, a ter resultados que expressam os sinais seguindo a vida daqueles que creem. E isso em todas as áreas da nossa vida, uma vez que Deus é luz, Ele espera que nós possamos refletir a luz dEle nessa terra. E assim também foi o chamado de Cristo para nós: vocês são o sal da terra, a luz do mundo, e vocês precisam brilhar com boas obras para que vocês sejam reconhecidos como filho do vosso Pai que está nos céus, e assim Ele receba glória por intermédio das suas vidas. Amém? A palavra do Senhor em Lucas, capítulo 24, no último capítulo de Lucas,
né? Ali no versículo de número 46, Jesus diz assim: e lhes disse, sim, estava escrito há muito tempo que o Cristo deveria sofrer, morrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Versículo 47, também estava escrito que deveria ser levada a mensagem de salvação, isto é, o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, deveria, isso é uma ordem de Deus, está escrito que a mensagem de salvação, isto é, o resumo ou o que ela significa é arrependimento, é mudança de mentalidade, é mudança de rota, é repensando sempre a vida pela examinação da fé a qual temos que desenvolver. Pastor, essa examinação de quanto em quanto tempo? Diariamente. Romanos 1,17 diz que a vereda do justo, a caminhada do justo é de fé em fé. É fé hoje, fé amanhã e fé nos dias seguintes. E se é fé, o apóstolo Paulo diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que devemos examinarmos para verificarmos se estamos de fato na fé. Amém? Então, de hoje para frente, o nosso tempo é um tempo de oração. O nosso tempo é um tempo de exposição à palavra, é um tempo de dedicação para que o Espírito Santo nos guie e nos conduza no caminho de Deus, no sentido de nos levar no rio do Espírito, a lugares mais profundos, lugares que ainda não acessamos, momentos com a palavra de Deus que nos leve à vulnerabilidade, à fragilização, ao entendimento, que não são somente lágrimas, sim, elas são necessárias porque o arrependimento genuíno envolve também um senso de tristeza por não ter protegido a unção, de tristeza por não priorizar o reino, de tristeza por não priorizar a justiça de Deus, de tristeza por não amá-lo de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e toda a força, de tristeza por Deus não ser aquele que nós buscamos sempre, sempre, para de fato viver porque dele, por meio dele, para ele, de tristeza, porque verdadeiramente toda vez em que vamos é corriqueiro para nós, e eu estou aqui para confessar, para falar para você que também é na minha vida, há um incômodo sendo gerado. Antes da palavra ser declarada diante das câmeras, nós meditamos e buscamos justamente aquilo que nos aflige, aquilo que nos confronta. E eu reconheço que por vezes na minha vida, mesmo no tempo de jornada, se vacilar, a condição é se inclinar ao próprio entendimento, desprezar o que a palavra de Deus diz e a sua vontade, no que ele diz, confie em Deus de todo o coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Muitas vezes, por nos apoiarmos no próprio entendimento, entramos em momentos críticos no nosso relacionamento conjugal. Muitas vezes, por nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, deixamos de dar aos nossos filhos a educação exemplar que eles precisam. Achamos que tão somente uma dica, leia a Bíblia, né? Vá lá, deixa ele à vontade assistindo TV, à vontade com o celular nas mãos, dentre outras coisas, não vivendo o que a Bíblia diz em relação a, você quer seu filho ler na Bíblia, leia com ele. Você quer o seu filho orando, a sua filha realmente derramando em oração, seja essa pessoa que se derrama em oração com ela, que ora com ela, que lê a Bíblia com ela, que está com ela. Então, se não é isso que eu vivo, eu estou me apoiando no meu próprio entendimento para agir da forma como que é mais confortável. Porque no final das contas, o que seria se apoiar no próprio entendimento para você entender? Apoiar-se no próprio entendimento é não acessar um lugar de confronto, que a Escritura, pela verdade, traz sempre que somos convocados a viver um patamar de fé que não vivemos ainda. Apoiar-se no próprio entendimento é sempre buscar uma justificativa, um entendimento, uma racionalização que de fato nos proteja do confronto, proteja a carne do confronto, porque a todo tempo a palavra é clara em dizer, Jesus ao falar, quer me seguir, negue-se a um confronto, não é como eu quero, é segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Ele espera que eu, usando o arbítrio da minha vontade, opte pela vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E assim eu declaro essa palavra sobre a sua vida nessa manhã, esse tempo de reflexão, esse tempo em que você está sendo convidado, convidada, convocado, convocada a acessar um lugar de profundidade, um lugar de experimentações de coisas novas. Por quê? Porque aquilo que está encoberto não permanecerá encoberto. Motivações do seu coração que você às vezes não discerne virão ao seu entendimento por meio da palavra, que é mais afiada do que uma espada de dois gumes, ao ponto de separar a junta da medula, a alma do espírito, e trazendo à tona as motivações, as verdadeiras motivações que estão
em nosso coração. Deixa eu aqui cumprimentar os irmãos que estão entrando aqui na programação. Olha aí, Ana Lu, eita, louvado seja Deus, graça e paz. A irmã Lene, né, também que está aqui presente, Carvalho. Deixa eu cumprimentar a irmã Lene, irmão Gilson Júnior, cumprimentar vocês em nome de Jesus e partir agora para a leitura do devocional Priorize Deus. Amém? Então vamos aqui acessar o devocional. Ainda hoje divulgaremos programação e também no grupo do WhatsApp um material para que você possa meditar sobre a examinação da sua vida. Esse material já foi divulgado presencialmente, só que hoje ele vai vir para a rede, né? E nós vamos trabalhá-lo em alguns dias, né? Para de fato te mostrar pelas escrituras como que a examinação bíblica ela deve ser tratada, no sentido de você realmente se expor ao que a palavra diz e ali ser muito honesta no que diz a Escritura, seja a palavra do crente, sim, sim, não, não. Então pergunta, que é a primeira pergunta do questionário de examinação, diz assim: você tem buscado o reino de Deus acima de todas as coisas? Você tem priorizado na sua vida o reino de Deus e a sua justiça? E aí, na sequência, vem o versículo que fundamenta essa pergunta, né? Onde Jesus fala em Mateus 6,33: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Então, nesse momento, que você tem essa primeira pergunta, você só tem duas respostas, sim ou não. Não tem como devagar na coluna do meio. Se você diz sim, louvado seja Deus, você está correspondendo ao que o Espírito Santo ministra em seu coração, porque ele veio para te guiar em toda a verdade. Se você diz não, há uma única alternativa quando eu digo não: arrependimento. Porque essa não é uma vida que agrade a Deus. A vida que agrada a Deus é a vida em que eu entendo que eu tenho que andar segundo a palavra, que eu tenho que priorizar o seu reino. Não há como negociar isso. Eu sei que falando essas coisas você pode então pensar: não, mas a minha vida, eu sei, o que você vai pensar sobre ela é justamente aquilo que para você está bem, mas para Deus não é somente uma parte dela. Ele não entregou só uma parte de Jesus para nós, ele entregou por completo, para que a nossa vida pudesse ser um padrão semelhante ao dele, para que então as pessoas na terra pudessem entender que Deus está vivo sobre ela. Por esses dias eu vi a sugestão de um vídeo de um ateu. Como que aquilo me incomodou? Como que de fato, só de pensar agora me arrepiou. Ele pegar a Bíblia e questionar o Deus da Bíblia por conta da vida dos crentes. E eu me vi como alguém enquadrado naquela colocação, naqueles questionamentos. E fui para Deus. E ele foi claro em pontuar, né? Eu só poderei ser glorificado quando você der frutos abundantes. E diante daquela realidade não tem como questionar. Eles vão se levantar para realmente pontuar o como que a nossa vida tem sido confortável. E o que está escrito, na verdade, é tão somente como eles dizem. Desculpe a expressão, pura balela. Porque hoje em dia não se é evidenciado na vida dos crentes uma vida em que aquilo que está escrito na vida deles é ratificado. Então eu hoje me encontro no lugar de alguém que precisa dar uma resposta. Eu sei que você está entrando aqui nas redes sociais, e para quem está me vendo presencialmente, você pode, digo para as pessoas, você pode ter a sua própria opinião. Foi como ontem fizemos a oração da meia-noite. Você pode ter a sua própria opinião, mas eu quero falar que a minha opinião e a sua, frente à verdade, não significam nada. Paulo disse: nada podemos contra a verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8, se não em favor dela. Então eu e você temos que ser honestos em relação ao que Deus espera de nós, o que temos de fato entregado nas mãos dele, entregado diante dele. Que tipo de oferta de vida, que tipo de estilo de vida temos colocado diante do Senhor. E não adianta falar que Deus entende, eu sei que Ele entende, mas não é porque Ele entende que Ele concorda. Eis a questão. Estando em concordância com Deus, caminhamos com Ele. Em discordância, se dois não têm acordo, não podem caminhar juntos. É a própria palavra de Deus. Você pode estar caminhando no engano, achando que, como Sansão, que Deus está com você, quando que Ele não está. É fato, a misericórdia vai continuar se renovando. Sem sombra de dúvidas, a bondade dEle vai estar sobre você. Mas no dia em que tivermos que alinhar contas, esse dia existe, porque Jesus fala em Apocalipse 22, ele diz para João: escreve esta escritura, ela é digna de toda aceitação. E naquilo que ele escreve, ele diz: olha, diz ao povo que para quem está se santificando, continue se santificado. Talvez você não esteja tendo evidências disso, mas a palavra é clara em dizer: para quem está se santificando, continue se santificado. Mas para quem está se sujando, continue a se sujar. E note, o que está sendo escrito não é para ímpio, o que está sendo escrito é para crente. João escreve às igrejas pela revelação que o próprio Cristo o entrega. E naquele momento,
ele diz, existem dois públicos nas congregações: os que estão se santificando, se limpando, e os que estão se sujando, cometendo injustiça. Pastor, como é que eu identifico se eu estou santificando ou não? É simples. Ele disse em João 17:17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se eu não estou fazendo do reino a minha prioridade, como que está escrito, eu não estou me santificando, eu estou me sujando. Eu estou vivendo apoiado no meu próprio entendimento. Veja como que é simples, mas ao mesmo tempo tem que ter o conhecimento embasado na Escritura. É a palavra que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Se eu deixo de priorizar o reino e vivo como se nada tivesse acontecido, eu estou desprezando a palavra de Deus, que deve ser para mim a minha régua de medir. Então, que nessa manhã, o Senhor, eu invoco a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Que Ele possa ter misericórdia da forma como que muitas vezes estamos conduzindo as nossas vidas, mesmo estando expostos à palavra que declara a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então agora, vamos para a leitura e vamos nos preparar para a conferência de arrependimento. Hoje estamos no dia 14, irmão, e no dia 14 nós temos o seguinte título para o nosso devocional: Creia contra a esperança. O autor começa dizendo: a palavra de Deus fala a respeito do patriarca Abraão e diz que ele creu contra a esperança, ou seja, ele não levou em conta o seu corpo já amortecido, nem julgou que já era velho demais para receber o cumprimento da promessa de que seria pai de muitas nações. O tempo havia passado, todavia Abraão continuava crendo. Ele creu contra a esperança, mesmo quando as circunstâncias diziam que não havia mais nenhuma possibilidade. Precisamos entender que Deus promete e cumpre. Abraão sabia disso e continuou crendo, mesmo quando tudo não estava em conformidade com o que lhe havia sido prometido. Pode ser que você esteja vivendo um cenário desfavorável. Talvez pareça que nada vai acontecer, que não há mais tempo e que não tem mais jeito, mas Deus está falando. Creia contra a esperança. As promessas são fiéis e verdadeiras, e assim como Abraão teve um filho na velhice e viveu as promessas de Deus, você também pode desfrutar do sobrenatural. Não desista, apenas creia contra a esperança, pois quem faz a promessa ou quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Pergunta do dia: em qual área hoje você precisa crer no que não parece mais possível? Frase em destaque. Graça e paz, irmão. Ter fé é acreditar naquilo que hoje parece impossível. Amém? Então agora, dito essas coisas, mais uma vez, eu quero trazer os irmãos. O irmão Justo colocou aqui, sim, Apocalipse 22:11, amém, né? Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e o santo a santificar-se. Aleluia, glória a Deus. Então, esses são os públicos que estão diante de Deus, dois públicos apenas, e isso na sua igreja: os humildes e os soberbos. Tiago fala isso, que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. E quem são os soberbos? Os que se apoiam no seu próprio entendimento. Desculpe, não temos como falar diferente. Se você pegar a palavra soberba e verificar a etimologia dela, é a palavra supérpia, que significa supervalorização do que se pensa, daquilo que se acredita. E sabemos a todo tempo que temos que nos examinar. Nós temos uma realidade mista no nosso ser, na presença da nossa condição de vida na terra. Nós temos a condição carnal que está presente em nossas vidas, que não se converteu e não se converterá, e também a presença espiritual de uma nova natureza que está sendo movida pela obra da graça de Deus, que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Em termos comparativos, o poder da graça e da nova natureza
podem, sem sombra de dúvida, subjugar qualquer inclinação carnal. Só que isso é uma escolha. E essa escolha, para acontecer, a minha vida precisa ser intencional e intensiva. O reino onde o governo de Deus e a vida que Ele espera que eu viva acontece, o reino, ele é tomado à força. E somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. Viver promessas não acontece na vida de quem é passivo. Viver promessas não acontece na vida daqueles que deixam a vida levar, vida leva eles. Ou vida louca, vida há, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Não, nós pegamos as rédeas com base na força que a graça nos concede, para que por meio da verdade ministrada aos nossos corações, não sejamos de maneira nenhuma encontrados como folhas lançadas ao vento, mas pessoas que estão firmemente fundamentadas na rocha e que entendem claramente o lugar que me arrepia só de falar, o lugar onde nos encontramos com a graça de Deus, com o favor de Deus, com a bondade que nos despedaça por dentro ao percebermos que há uma inclinação para rejeitar essa bondade, para rejeitar o amor que lança fora o medo, para caminharmos muitas vezes fingindo ser quem não somos. Não é isso que Deus tem para nós. O que Ele tem para nós é uma vida abundante, é uma vida de referência para os fiéis, é uma vida modelo, semelhante a de Cristo, ao qual estamos sendo transformados pela obra de santificação que o Espírito Santo move em cada um de nós. Assim eu quero declarar a bênção sobre a sua vida. Assim eu quero dizer em nome de Jesus que vamos viver. Vamos viver porque estamos aqui. Não estamos como aqueles que vão desistir ou retroceder. Mesmo que você esteja experimentando, através do que você ouviu, um senso de tristeza, louvado seja Deus. E o problema é a indiferença. A tristeza te faz pensar que realmente a palavra ela está encontrando um lugar dentro de você que te faz pensar, eu posso ser melhor. Eu posso entregar mais a Deus. Existe uma oferta que eu não entreguei ainda, um louvor que eu não cantei ainda, lágrimas que eu não derramei ainda, eu não estou orando pela minha família como devia, eu não estou orando pelo meu casamento como devia, eu não estou orando pelos meus filhos como devia, e esse como devia é um alinhamento com o Espírito Santo que te faz caminhar na verdade e que te mantém em liberdade, que te faz dizer glória a Deus, Ebenezer, porque até aqui o Senhor me ajudou. Assim, eu me despeço de vocês, dizendo em nome de Jesus, arrependa-se. Amém? Aceite esse convite. Aceite essa convocação, o chamado ao arrependimento genuíno. Não somente você, eu também que estou aqui diante da câmera, estou nessa mesma mobilização. É tempo de experimentarmos a restauração, a motivação por uma ação movida na ousadia de saber, eu estou alinhado com Deus. Sim, não há o que o inimigo olhe na minha vida, não há o que eu leia na Escritura que eu não tenha entregue ao Senhor, e aquilo que vem ao meu entendimento, que ainda não está, eu não perco tempo, eu não racionalizo, eu não busco desculpas, eu entro no lugar de praticar o que Deus fala, para viver aquilo que Ele diz. Que Deus abençoe. Tenha um tempo muito especial no começo desse novo semestre, no começo desse novo mês. Entregue um tempo de primícia ao Senhor para meditar na sua própria vida, para examinar a sua vida como que ela está. No nosso grupo de WhatsApp vai hoje, daqui a alguns minutos, no máximo algumas horas, o questionário de examinação. Também aqui, se você tiver interesse, chama no direct, mando para você, para que você se examine. E se você entender a necessidade de um aconselhamento bíblico para que possamos orar juntos, é só chamar. Um forte abraço, que Deus abençoe, a graça e a paz. Tchau, tchau.